Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de figuras de linguagem. Vamos entender o seguinte: como nós já dissemos no encerramento das videoaulas, o nosso canal busca estudar os recursos da língua para que possam tanto interpretar um texto de forma adequada, como também escrever um texto de forma adequada. Isso requer um uso mais elaborado, mais expressivo, diferenciado e até artístico da nossa língua. E é aí que entram as figuras de linguagem, os recursos da língua que são usados para se escrever uma premissa querendo dizer outra coisa. Existem 4 categorias de figuras de linguagem: as figuras de palavra, as figuras de pensamento, as figuras de fonética e as figuras de sintaxe, que constituem o assunto dessa videoaula. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam essa tirinha da série Mafalda, do desenhista argentino Quino. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. E qual é a vantagem? Agora nenhuma, mas daqui a 30 anos, nós é que vamos fazer coisas e ocupar cargos. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. Ô cara, daqui a 30 anos não vamos mais ser crianças. Que mania de amargurar a vida dos outros. Bem, agora vamos voltar ao primeiro quadrinho. Vejam o verbo ser na forma verbal que estamos destacando agora em vermelho. Está na primeira pessoa do plural, mas tem como núcleo do sujeito população, ou seja, terceira pessoa do singular. De acordo com as regras da concordância verbal, o verbo deve concordar em número e pessoa com o seu sujeito, ou seja, deveria estar na terceira pessoa do singular, mas não, está na primeira pessoa do plural. Mas ocorre o que podemos chamar de concordância ideológica. Isso ocorre porque o personagem que fala está colocando tanto a si mesmo quanto a outra personagem, a Mafalda, como parte integrante da população mundial. Essa é a primeira figura de sintaxe que nós vamos estudar, a silepse, que consiste num erro de concordância verbal ou nominal em detrimento de uma concordância ideológica. No caso dessa frase, temos a chamada silepse de pessoa, já que a pessoa em que o verbo se flexiona não é a pessoa do sujeito. Existe também a chamada silepse de gênero, como na frase que nós estamos mostrando agora. Vossa Excelência é a expressão de tratamento para o presidente da República e é feminina singular, mas a concordância foi feita no masculino, pressupondo que a autoridade referida é do sexo masculino. Existe ainda a chamada silepse de número, como na frase que nós estamos usando como exemplo. O verbo jogar está no plural, mas seu sujeito, time, está no singular. Então ocorreu um erro de concordância verbal, já que o verbo não concordou com o sujeito, e sim com uma ideia de pluralidade, já que time se refere a mais de uma pessoa. Outra figura de sintaxe que nós vamos estudar é o hipérbato, que consiste no deslocamento dos termos de uma oração de sua posição original. Um exemplo de hipérbato está no primeiro verso do hino nacional brasileiro. Afinal de contas, quem é o sujeito do verbo ouvir? O sujeito é as margens plácidas. Quem ouve, ouve alguma coisa. Assim sendo, trata-se de um verbo transitivo direto. As margens plácidas ouviram o quê? O brado retumbante, que vem a ser, por isso, objeto direto. Temos, assim, uma inversão da ordem ideal. A ordem ideal seria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Sendo que, nesse mesmo verso do hino nacional, temos uma variante do hipérbato, que é a anástrofe, em que é invertida a ordem ideal
de o termo principal vir antes de seu complemento. Quem quiser pode dar uma pausa. Perceberam a diferença? Quem quiser pode ver mais um exemplo de hipérbato e mais um exemplo de anástrofe. No hipérbato, o sujeito muda de lugar, ficando depois do verbo, enquanto que na anástrofe, o que muda de lugar é o complemento, que passa a vir antes do termo principal. Podemos considerar a anástrofe um caso especial do hipérbato? Podemos sim, mas a distinção é importante. Já vi questões de concurso em que essa distinção se fez necessária e vou comentar mais adiante nessa mesma videoaula essa questão. Outra figura de sintaxe é a elipse, que é a omissão de um termo da oração que fica subentendido. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que fica subentendida a presença de um verbo que, dependendo do sentido do texto, pode ser o verbo haver, o verbo sentir-se, entre outros. Uma figura de sintaxe que pode ser considerada uma variante da elipse é o zeugma, em que a omissão do termo ocorre aproveitando-se que o termo omitido já foi mencionado. Quem quiser entender melhor a diferença entre zeugma e elipse pode dar uma pausa. Outra figura de sintaxe é o pleonasmo, que consiste na repetição enfática de um termo ou ideia. Vejam esses 3 exemplos. Quem quiser pode dar uma pausa. Na primeira frase, ver só pode ser com os olhos. Na segunda frase, se choveu, só pode ser chuva. Na terceira frase, o pronome los se refere a morangos. Existe ainda um pleonasmo que é vício de linguagem, que a linguagem culta não aceita, em construções do tipo descer para baixo, subir para cima, hemorragia de sangue e por aí vai. Bem, vamos manter em vista o segundo exemplo de pleonasmo. E vamos abordar uma outra figura de linguagem, o anacoluto, que consiste na quebra de uma estruturação sintática. Quebra essa que resulta em deixar um termo no período sem função sintática. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que parece pleonasmo. Mas observem que no anacoluto um termo fica sem função sintática. No caso, o termo os abraços. Seria pleonasmo se a frase fosse dos abraços, como sinto falta deles. Nesse caso, o termo dos abraços seria complemento nominal. Só que no caso do anacoluto, o termo os abraços não tem função sintática. Convém ainda tomar cuidado com uma coisa. Vejam essa frase. Emocionada, Carla beijou o namorado. Não há anacoluto nessa frase. Seria anacoluto se o termo emocionada não tivesse função sintática, mas tem. Trata-se de predicativo do sujeito. Outra figura de sintaxe é o assíndeto, que consiste numa variação da elipse em que o termo omitido e subentendido é uma conjunção. Vejam essa frase, quem quiser pode dar uma pausa. Pelo menos antes da forma verbal descansei, seria necessária a conjunção e, que está subentendida. Outra figura de sintaxe é o polissíndeto, que consiste na repetição de uma conjunção. Vejam esse exemplo de um poema de Olavo Bilac. Quem quiser pode dar uma pausa para reparar que a conjunção e somente seria necessária na última vez em que aparece, que estamos colocando em vermelho. Bem, o assunto de figuras de linguagem é muito extenso. Se alguém estivesse perguntando quantas figuras de linguagem existem, a resposta é tantas que nós nem imaginamos. Agora vamos acrescentar o seguinte: para identificarmos corretamente uma figura de linguagem, precisamos entender o sentido da frase. Vejam isso, segue um quadro. Vejam essa frase que foi título de uma notícia recente do jornal O Globo. Qual é a figura de linguagem presente nessa frase?
batedeira de luxo acusa sua rival de copiar sua receita. Qual é o sentido da frase? Usou-se o termo batedeira de luxo para se referir à empresa que fabrica essa batedeira. Então nós estamos usando um termo para se referir ao outro. Não é a batedeira que acusa, e sim a empresa. Então a resposta certa é metonímia. Quando uma questão dessa cai numa prova de concurso, muitos candidatos pensam em prosopopeia ou personificação, imaginando que a batedeira não acusa ninguém, mas na verdade se trata de metonímia. Afinal, como nós já acabamos de dizer, quem acusa não é a batedeira, e sim a empresa. Agora vamos comentar algumas questões de concurso relativas ao assunto de figuras de linguagem. Segue um quadro. Prefeitura de Maurilândia. Leia os versos abaixo. Que importa do nauta ao berço, Castro Alves. A mim ensinou-me tudo, Fernando Pessoa. As figuras são, respectivamente, A. Hipérbato e anacoluto. B. Anástrofe e pleonasmo. C. Anástrofe e anacoluto. D. Hipérbato e pleonasmo. E. Pleonasmo e pleonasmo. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. Vamos analisar isoladamente cada um dos versos. No verso de Castro Alves, o equivalente seria: que importa o berço da nauta. Então, houve uma troca entre o termo principal berço e seu complemento do nauta. Temos, então, uma anástrofe. No verso de Fernando Pessoa, temos o pronome me no sentido de a mim, termo esse que tem a função sintática de objeto indireto, já que quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Trata-se de um verbo transitivo direto e indireto. Então temos aí um pleonasmo. As figuras são, respectivamente, anástrofe e pleonasmo. O gabarito, então, é letra B. Agora vamos comentar outra questão de concurso. Prefeitura de Quixadá. Questão adaptada. Lembrar Nabuco é lembrar a abolição da escravatura, movimento do qual ele foi talvez o principal dos agentes. Com Brasília, 72 anos depois da abolição, pretendeu-se outro. Com a abolição, pretendeu-se um recomeço. Era a aurora de um país destemido. O termo em negrito contém a seguinte figura de linguagem: A. Prosopopeia. B. Metáfora. C. Hipérbole. D. Metonímia. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. O sentido do texto como um todo é falar sobre um momento de transição. O termo aurora significa literalmente o nascer do sol, mas no trecho destacado está no sentido de transição. Então está sendo feita uma comparação, dizendo que aquele momento era como se fosse uma aurora. Então temos aí uma analogia. E como não há uso de conectivos, temos uma metáfora. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação de vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail
quanto à nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.